GoCast no ar. Hoje para falar de um assunto polêmico que ganhou as manchetes no último mês. Eu estou falando da Lei Geral do Esporte. O projeto foi aprovado no início de julho pela Câmara dos Deputados e agora aguarda a análise do Senado. Vamos saber mais sobre esse assunto com o advogado João Paulo de Carlo, especialista em direito desportivo e colunista do Lei em Campo. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Tá esperando o quê? Se inscreve e acompanhe nosso trabalho. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Hoje, time completo por aqui. Eu sigo em Orlando de férias, dou um tempo aqui, só para conversar com essa galera, gente boa demais no nosso podcast. Hoje, time completo porque ele voltou, o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, que não esteve no último episódio com a gente, com o Fernando Praz, jornalista Norton Capio, e a direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar um alô lá para o João Paulo, tudo bem com você? Hoje a gente está cada um num canto, estou gostando disso aqui, hein? Eu em Orlando, Luiz Henrique em Brasília, Norton em Porto Alegre. Agora me diz, cadê você, João? Boa tarde, Eduardo. Estou aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar podendo debater e estar ao lado dessa mesa aí com tantos craques. Espero que o debate seja enriquecedor para nós todos. Que legal, essas conexões são muito legais, né? Adorei. Agora, João Paulo, dá uma ajudada a entender essa Lei Geral do Esporte, porque tem muitas coisas envolvidas aí, né? E teve uma repercussão gigantesca logo que foi aprovada, eu sei que ainda tem coisas a acontecer. Nos dá um cenário do que já aconteceu e do que vai acontecer, e no que consiste essa lei, por favor? Vamos lá, Eduarda. Primeiro, eu gosto sempre de ressaltar que não existe ainda não criaram, né, uma lei perfeita e uma lei que possa agradar a todo mundo. E essa Lei Geral do Esporte, ela vem justamente para modernizar uma lei que no direito a gente chama de colcha de retalhos, que era a Lei Pelé, que era a lei que regulamentava todo o nosso esporte. E ela, digamos que ficou um pouco ultrapassada, ela foi sendo atualizada através de outras leis, mas realmente tinham coisas ali que não retratavam a realidade do esporte no país. Então, essa lei, principalmente, ela vem para causar segurança jurídica, vem para modernizar o nosso esporte e mudar aquilo que precisava ser mudado. Agora, se vai agradar a todos, infelizmente, nós sabemos que não vai agradar. Então, agora, posto isso, é uma lei muito ampla, digamos, tem mais de 200 artigos, vai ser muito difícil a gente explorar a lei toda nesse podcast, mas vamos tentar dar uma pincelada por cada parte, cada trecho que a gente julgar mais interessante, né? Então, vamos lá pela parte trabalhista, que talvez tenha sido a que causou mais polêmica, né, nessa última semana, com o protesto dos jogadores, com a mão na boca, pois eles alegam que não foram ouvidos quando da elaboração da lei, e eu acho bem importante, somente a classe de jogadores ser ouvida nesse momento, porque são temas que interferem diretamente no trabalho e na vida dos futebolistas. Digamos, tem alterações positivas que vão de encontro justamente com o regulamento da FIFA e outras não tão negativas para o lado dos jogadores, porém, ao mesmo tempo, são benéficas aos clubes. Vamos lá. Primeiro, ressaltar que essa lei não é só em relação ao futebol, ela interfere também em outros esportes. E a primeira interferência no outro esporte foi justamente a caracterização de atleta profissional. Antigamente, a Lei Pelé, atualmente a Lei Pelé, porque essa ainda não foi aprovada, né, diz que o atleta profissional era aquele que tinha um contrato formal de trabalho. Então, essa lei, a nova Lei Geral dos Esportes, vem para alterar justamente isso. Ela fala, além desse contrato formal, os atletas que recebem remuneração através de um contrato de natureza civil, como o direito de imagem, por exemplo, que era bastante comum aqui no esporte no Brasil, principalmente o basquete, o nosso vôlei, eles também vão ser considerados atletas profissionais. Isso é bastante importante, porque muitos atletas eles entravam na justiça após a rescisão, pedindo o reconhecimento do vínculo trabalhista, né? Aqui no direito a gente diz que, através do princípio da primazia da realidade,
estavam presentes todos os requisitos do trabalho ali, digamos, a pessoalidade, a onerosidade, ou seja, ele recebia um salário, a subordinação, ele tinha um comando, um diretor técnico, um chefe, um clube, e a habitualidade, ou seja, a frequência dele no trabalho. Então, estavam presentes todos aqueles requisitos. Mas como não havia o reconhecimento dele como profissional, ainda haviam muitas, digamos, decisões divergentes nesse tema. Então, justamente a nova Lei Geral do Esporte, ela vem para causar essa segurança jurídica, ela vem para unificar. Outro ponto bastante importante da modernização, aquilo que eu falei, é o desporto eletrônico. Talvez hoje seja a modalidade que mais evolua de todas, e é um crescimento vertiginoso. A premiação dos jogos eletrônicos está ultrapassando, inclusive, esportes tradicionais como o tênis, como foi a premiação de Wimbledon ano passado. Então, a nossa lei vem justamente para reconhecer o desporto eletrônico como um esporte e, consequentemente, os seus atletas também como desportistas, né? Agora, saltando diretamente por um dos pontos mais polêmicos que foi comentado bastante nessa última semana, foi sobre a cláusula compensatória, né? A cláusula compensatória, o que é? É quando o clube aciona a cláusula compensatória quando ele despede o jogador sem justa causa, de maneira imotivada. Então, pela Lei Pelé, o clube devia pagar todos os salários até o final do contrato. O que veio dispor essa nova Lei Geral dos Esportes? Ela vem dispor que o clube, a partir do momento que acionar essa cláusula compensatória, que despedir imotivadamente um atleta, ele vai ter que pagar apenas 50% dos salários restantes e, além disso, ele vai poder parcelar essa dívida, digamos assim, né? Por outro lado, também tem uma aproximação com o regulamento da FIFA muito importante, porque essa aproximação aqui na FIFA a gente fala de mitigação, né? É quando o ex-clube, ou seja, o clube que tinha a dívida, o clube que despediu, ele estará isento de pagar o jogador se o jogador, nesse interregno, nesse espaço de tempo, ele assinar um contrato com um novo clube e com esse novo clube ele receber a mesma quantidade de salário que ele recebia antes ou um salário maior. Ou seja, dessa forma, ele vai se eximir do pagamento. Então, essa foi uma aproximação em relação ao regulamento da FIFA. O que é a minha preocupação sobre esse tema? Em primeiro lugar, os atletas não foram ouvidos. Depois, o que é muito preocupante, ela parece que não se adequou à realidade do Brasil. A maioria dos atletas do Brasil, a gente sabe que recebe 1 a 2 salários mínimos. Então, isso vai prejudicar frontalmente esses atletas que realmente necessitam. E, por outro lado, essa mitigação também me põe um pouco de dúvida pela nossa cultura. Os nossos clubes estão acostumados a atrasar o salário. Será que isso não seria premiar o calote, premiar os clubes devedores? Não sei. Isso é um bom questionamento aqui, eu trago para vocês. Ainda tem muitas coisas trabalhistas, mas posso abrir para pergunta agora. Eu queria falar muito mais outras coisas que são benéficas aos jogadores, inclusive, mas eu deixo a fala com vocês momentaneamente. Bem. Tudo bom, João Paulo? Tudo ótimo, Luiz. Tudo tranquilo. Obrigado aí pela tua presença com a gente. É um tema polêmico, né? E a maioria das pessoas que assiste, ela vê jogadores, né, tapando a boca, parece que tem alguma coisa de ruim acontecendo, e a tendência, normalmente, é entender muito o lado do jogador e não compreender o resto da lei, né? Você falou uma coisa aí que moderniza, né, a questão da Lei Pelé, até mais do que isso, né, praticamente cria um código novo, unificando Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, Lei de Incentivo ao Esporte, alinha com os demais esportes, como tu falasse, atualiza com as práticas internacionais, com a FIFA. Tem muita coisa boa nesta questão da lei que eu acho que a grande maioria do público não sabe ou não conhece. Até a pergunta simples que eu poderia te fazer, o que tem de ruim nisso, né? Numa lei que moderniza, que unifica, que alinha com as práticas que são usadas praticamente no mundo todo. A questão justamente principalmente para jogadores de futebol e não até de outros esportes, a questão de se perder algum direito, algum benefício, né? Essa questão de não ser ouvido. É claro que eles têm que ser ouvidos,
Os jogadores eles são parte fundamental desse sistema que é o futebol. Mas o próprio deputado federal, o Carreiras, ele disse, olha, sim, eu me reuni, né? Me reuni com a FAP, que é a Federação das Associações dos Atletas Profissionais, com o Conselho dos Atletas do COB, com a Atletas pelo Brasil, e disse que escutou alguma coisa. Eu acho que a polêmica toda ela se dá muito por essa questão, que é a questão trabalhista, né? Como eu até tive a oportunidade de dizer para o Andrei, né, que teu sócio, né, no Lei em Campo, também não quero tomar parte, mas me parece que esta lei ela aproxima o jogador de futebol da realidade de 90% ou mais dos trabalhadores brasileiros, né? E é verdade, outra coisa que tu falou, realmente, a maioria dos jogadores recebe muito pouco, né? 5% recebe muito bem e 95% recebe muito mal, recebe um salário mínimo. Mas qual é o jogador que recebe o salário mínimo? É aquele que joga num clube que só tem condição de receber, de pagar, talvez, um salário mínimo, né? 95% dos clubes do Brasil também são muito pobres, são pequenos, não têm estrutura. Então, eu acho que a lei também traz um equilíbrio para os clubes. Porque um jogador que não está tendo desempenho, ou que não está se comportando bem, ou que não está se esforçando como se espera, e isso acontece, não só no futebol, como em qualquer lugar, né? Ele deveria ser demitido. Fica muito tranquilo saber que ele vai receber tudo até o final daquele seu contrato. Quer dizer, a lei tem que trazer um equilíbrio e me parece que ela traz um equilíbrio, né? Então, a minha opinião é de que ela é boa para todo mundo, sim. Olha, só para não falar que eu não disse os pontos positivos da lei, que eu já comecei falando da cláusula compensatória, a gente pode falar da aproximação na FIFA, principalmente o lado dos jogadores, da rescisão indireta por atraso de salários, né? Que realmente a legislação atual do Brasil diz que se o clube atrasar direito de imagem, parte da remuneração, total ou parcialmente, em 3 meses o jogador ele pode rescindir o contrato indiretamente. Cai para 2, né? O regulamento da FIFA diz 2, e essa lei nova vai trazer novamente para 2. A gente pode dizer também, o outro lado, do primeiro contrato profissional, que era um confronto e que já houve várias discussões acerca desse tema, clubes brasileiros tentando entrar na FIFA para argumentar um aumento do prazo desse primeiro contrato profissional, que na FIFA são 3 anos, aqui pela Lei Pelé são 5. Então, pela essa nova Lei Geral do Esporte, ele passa a ser 3, unifica. Então, acho isso importante realmente para os jogadores jovens, porque vai dar uma liberdade um pouco maior, principalmente um acesso ao mercado europeu de uma maneira mais facilitada. Outros pontos que eu posso dizer, o adicional noturno, você vê, eles vão poder cobrar o adicional noturno de 20%, porém, a hora do profissional de futebol vai ser diferente da hora do profissional normal, trabalhador normal. Trabalhador normal a partir das 10. Profissional de futebol vai ser a partir das 11h59 da noite. Então, aí está a diferença. O repouso semanal, que é garantido pelo jogador, pelo profissional normal, pelo jogador de futebol, eles estão reconhecendo o treino regenerativo, que é a especificidade da profissão, que é totalmente diferente. O atleta precisa do treino regenerativo. Então, acho que essa lei é específica para o tema. Nós podemos discutir, por exemplo, o clube despedir motivadamente um atleta, pode acontecer na profissão normal, mas na profissão normal, teoricamente, você tem todas as verbas rescisórias. E como vai ficar através dessa cláusula compensatória? O que teria para receber, entendeu? Então, é uma dúvida que nós sempre temos que abordar. E outro ponto bastante discutível também, que você falou sobre a nossa federação. Eu acho que os atletas ainda eles são pouco unidos, é uma classe pouco unida. Então, nós nunca sabemos quem são os responsáveis, os atletas nunca sabem quem são os responsáveis, quem comanda, a função de uma federação, a função de um sindicato. Então, acho que falta essa união, essa explicação para os atletas. Por exemplo, agora a federação vai voltar a receber 0,25% na remuneração dos atletas, 1% das transferências nacionais e internacionais. Isso tende a fortalecer ainda mais a federação e, principalmente, digamos, no planejamento dos atletas que estão desempregados, dos atletas que se aposentam.
e precisam daquela fase de transição. Então, acho que é uma discussão assim, bem ampla, e é sempre uma linha tênue. Você ir para o lado do jogador ou ir para o lado do clube. O ideal é encontrar o meio termo. João Paulo, obrigado por estar conosco, prazer falar contigo. Eu queria buscar uma questão na prática, assim, para que eu entenda também. Quando se fala no contrato, e até a gente ouviu alguns comentários, né, sobre essa questão que tu trouxeste da questão da hora noturna, do trabalho pós-jogo, mas na cabeça nossa, de torcedor e de jornalista envolvido com o futebol, isso tudo nos parece que está no contrato, né? O cara é contratado, assina lá, ganha 20, 30, 100, 1 milhão ou 5 mil reais por mês, e isso tudo está incluído. Essas questões que tu trouxeste aqui, da hora noturna, a partir das 23h59, isso tudo é discussão trabalhista para o depois do término do contrato do jogador? Isso vai estar no contrato? Como se dá na prática isso? E eu queria aproveitar e fazer outra pergunta. A questão também polêmica envolve um aumento do direito de imagem de 40% para 50%. E os jogadores não gostaram disso porque tem uma questão que envolve tributação. Eu gostaria também que tu explicasse de forma bem tranquila como isso se dá. Por que o jogador perde aí também nessa relação do direito de imagem e nessa questão mais conceitual aí entre contrato civil e direito do trabalho? Vamos lá, vamos começar por essa última pergunta sobre o direito de imagem. Essa nova lei geral do esporte, ela trouxe que não somente o direito de imagem, como também as premiações individuais, como as coletivas, elas passam a ter, ela traz essa segurança jurídica, porque elas passam a ter, na letra de lei, uma natureza cível, então não uma natureza salarial. Então, quando o jogador ele é demitido, digamos, demitido, as verbas rescisórias, como e 13º e FGTS, eles não vão entrar no cálculo desse resto dos valores, somente do salário da CLT. Então, essa é uma parte bem importante. O direito de imagem, a maioria dos jogadores, ele abre uma pessoa jurídica para receber os direitos de imagem. Então, essa tributação entre a pessoa física, que é em cerca de 27,5%, e a tributação da pessoa jurídica, que é cerca de 15%, 16%. Então, há essa diferença de tributação, e essa passagem dos 40%, que é atual da Lei Pelé, para os 50% da Lei Geral do Esporte, pode ser benéfica, porque o jogador vai tributar menos, mas, por outro lado, teoricamente, se ele for demitido, esses 50% não entrariam sobre FGTS, 13º, e entre outras coisas na verba rescisória. Por isso que essa discussão assim, é muito importante, e essa lei ela vem para unificar, porque chegou até no CARF, como também no STJ, através até de um artista, não foi de um atleta, a validade do recebimento do direito de imagem através de uma pessoa jurídica. Então, isso foram temas bastante polêmicos aqui. Vários jogadores chegaram até o CARF com problema somente na tributação, se havia ou não a real prestação do direito de imagem através daquela pessoa jurídica. João, o que é o CAF? Só para a gente não perder essa parte, o que é o CAF? O CAF é o Conselho Administrativo da Receita. É a última instância do processo administrativo. Ok, perfeito. Então, isso foi bem importante. Sobre a primeira pergunta, realmente nem deveria ter no contrato a previsão de adicional noturno, já que é uma letra de lei. Então, o clube já deveria pagar automaticamente isso. Mas o que eu pergunto que atleta vai fazer um adicional noturno à meia-noite? Existe algum jogo meia-noite hoje em dia? É complicado, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? É complicado. Ele está prestando serviço, jogando futebol depois de meia-noite. Por outro lado, a gente viu algumas decisões muito conflitantes na justiça, tanto quanto o adicional noturno quanto o repouso. Então,
Uns juízes deram, reconheceram o adicional noturno, outros juízes reconheceram que o atleta não estava gozando do dia de repouso remunerado, como ele deveria gozar, mas, ao mesmo tempo, se esquecendo da especificidade da profissão. Ou seja, o treinamento regenerativo é fundamental para a longevidade do atleta e para o rendimento dele ao longo do ano, da temporada, entendeu? Então, foi sempre isso que a lei vem trazer e vem para, digamos, pacificar. Agora, se foi benéfico para uma parte e não foi benéfico para outra, podemos discutir e argumentar. Há um debate para ambos os lados. João, a gente vem observando aí esses protestos e até a gente falou bastante disso aqui já, por parte dos atletas que sentiram bastante esse impacto inicial. Como é que os clubes participaram disso e aceitaram até agora esse projeto de lei? Olha, eu acredito que, de uma maneira geral, isso tem sido benéfico para os clubes, visto a cláusula compensatória. Pelo que eu tenho lido, os clubes participaram de todo esse processo, tiveram voz ativa, e tem outros trechos da lei que também são muito interessantes para os clubes, e não só para os clubes, como para o ambiente profissional aqui no Brasil. Podemos citar, teoricamente, a obrigação do fair play financeiro instituído pelas federações. Há uma obrigação, mas eu acho um ponto negativo é que não se estabeleceu o prazo. Existe a obrigação de cada federação instituir o fair play financeiro, mas ainda não há um prazo. Outro, por exemplo, da gestão profissional, ele cria, teoricamente, um ficha limpa para os dirigentes de clube, ou seja, as pessoas condenadas por gestão temerária, ou uma empresa que faliu, ou por uma malversação diversa de recursos públicos, elas não vão poder dirigir um clube, por exemplo. Então, criou essa ficha limpa. Outro lado muito importante também, criou a corrupção privada, que é um crime que ainda não está tipificado no nosso Código Penal, e agora vai estar exclusivamente para o esporte. Então, são coisas importantes que agregam ao ambiente, não só dos clubes, como do cenário do futebol brasileiro, e outras coisas como de boa governança, de transparência, que já haviam sido instituídas numa lei em 2020, também trouxeram para dentro dessa nova lei geral do esporte. Isso que eu acho que vai ser importante para os clubes. Os clubes repararam e estão bem receptivos quanto a essas novas mudanças. Tem uma questão, a lei, né, são 224 artigos. Um artigo me chamou a atenção, que não sei se foi muito discutido, sobre a participação das mulheres, a obrigatoriedade da participação das mulheres em diretorias de clubes de futebol, para que os clubes de futebol tenham acesso a recursos federais, né, de loteria, e que hoje há repasse. Como se daria isso na prática? Porque a gente sabe que há uma lei e depois ela precisa ser regulamentada. Tu vês possibilidade de se regulamentar? Quem fiscalizaria se o clube lá do interior do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, tem uma mulher? Eu acho absolutamente importante a participação feminina. O Golcast aqui é um defensor das mulheres no futebol, mas isso por uma imposição legal. Qual é a tua opinião sobre esse tipo de artigo tão específico? Excelente pergunta, Norton. Eu sempre costumo falar isso com o Andrei, um estudioso ferrenho da área dos direitos humanos e direito desportivo, e ele sempre tem uma frase assim muito marcante que ele sempre comenta comigo. O direito desportivo e os direitos humanos não se desassociam de nenhuma forma. Então, essa lei, além de trazer essa igualdade nas mulheres, ainda não é o ideal, porque se a gente está buscando uma igualdade, por que não 50% e um 30% dessa lei? Então, ele determina, na verdade, a mínima participação das mulheres nas entidades que são filiadas ao Cinesp, que é o Sistema Nacional de Esporte, aquelas que recebem recursos públicos. Então, inicialmente, os clubes eles terão que cumprir, principalmente receberem recursos públicos. Então, vai ser uma parte bem importante de inclusão. Nós sabemos que o esporte brasileiro ainda, a presença masculina ainda é muito dominante. Além disso, todas as competições que receberem verbas públicas
e forem promovidas ou organizadas por federações ou entidades que recebam dinheiro público, elas vão ter que ter uma premiação igual para as mulheres e para os homens. Então, acho isso muito importante para a igualdade de gênero, e é uma coisa que não só as mulheres, como a sociedade toda brasileira estava clamando, né? E outro lado também que nós podemos citar também dos avanços do direito econômico, avanço no combate ao preconceito, isso é muito importante. Nós sabemos que hoje no estádio é um ambiente repleto de preconceito, nos gritos, nos cânticos. Então, eles vão aumentar, inclusive, a pena por crimes de racismo. Isso a gente pode dizer. Além disso, não só isso, porque eu acho é uma questão, além de punitiva, porque tem que ser punido mesmo com veemência, é uma questão totalmente de prevenção, de educação. Então, eles criam uma autoridade nacional de prevenção, o combate à violência e à discriminação. Ela, sim, vai receber verbas públicas e vai ser a grande responsável por introduzir essas políticas, né? Essas políticas públicas, reduzindo o caso de intolerâncias e também de aplicar as punições a esse tipo de associação que tenha violado. Outra parte também que a gente pode citar que é muito importante é a liberdade de expressão. Nos últimos anos, a gente viu vários atletas sendo punidos por opiniões políticas ou opiniões acerca de situações que estavam constantemente na nossa sociedade. Então, essa nova Lei Geral do Esporte ela vem para proibir esse tipo de punição. É lógico, a liberdade de expressão ela não é ilimitada, então, se a liberdade de expressão constituir algo ilícito, ela sim deve ser punida, tanto na esfera penal como na esfera civil também, além da possível punição na esfera esportiva. Mas, se ela for resguardada, se ela for totalmente ilícita, ela tem que ser mantida. A liberdade de expressão ela tem que ser resguardada de qualquer maneira. Então, nenhuma federação vai poder punir um atleta devido ao uso da liberdade de expressão. O uso, não abuso. Então, essa é a parte muito importante, digamos, dessa Lei Geral do Esporte também. Não só a igualdade de gênero, como toda a questão da violência, a questão do racismo, a questão da liberdade de expressão. Mas eu preciso fazer uma pergunta sobre essa questão da liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, a camiseta por baixo com uma expressão por baixo da camisa do clube, que muitos juízes dão cartão amarelo, a FIFA proíbe, não se pode pronunciar. Isso haveria um conflito? Porque liberdade de expressão é o que eu falo, mas é o que eu visto, é uma série de coisas. Como entra isso, já que esse assunto aí, tu levantaste a bola aqui, eu preciso perguntar, porque eu já tive jogador expulso em final de Libertadores por levantar a camisa. Excelente pergunta, Norton. E a gente sabe que é evidente, vai acontecer esse tipo de conflito, porque nós temos a legislação nacional e o regulamento privado do esporte, a Lex Esportiva e a Lex de cada país existe e tem a sua regulação. Então, é muito complicado, vai haver um conflito, sem dúvida nenhuma, em competições. O que eu posso garantir é que, por exemplo, em competições nacionais, ou até em âmbitos estaduais, digamos que prevalecerá a normativa pública. Agora, essa liberdade de expressão ainda não foi regulada. Ela tem esse parágrafo, mas qual seria a liberdade de expressão? Seria através, como você falou, da camisa, que é punida pelo âmbito esportivo, pela lei esportiva, pelo regulamento esportivo, ou é a simples entrevista, ou é simples colocação numa rede social, entendeu? Isso ainda falta, um ponto de esclarecimento. É óbvio, se a competição for internacional, se a competição for uma Libertadores no Chile, um time brasileiro, um atleta dá uma entrevista, obviamente que a competição esportiva ela vai punir, porque ela não está sujeita à lei brasileira, entendeu? O mesmo acontece em âmbito das seleções e no âmbito FIFA. Então, sempre... Cada um tem, digamos, o seu limite.
nessa área, tanto o regulamento esportivo como a legislação pública. João, bom, depois da minha última pergunta, vocês falaram já de tantos assuntos, alguns aí eu deixei passar, mas tem um deles que eu não quero deixar de dar minha opinião, porque é a questão das mulheres, né? E o Norton colocou aqui muito bem que nós todos aqui sempre defendemos e até convidamos, né, pessoas para que viessem aqui falar justamente da importância, né, da igualdade de direitos e de oportunidades que as mulheres têm que ter. Eu acho que essa questão da premiação para o esporte feminino e o masculino elas serem iguais, eu acho extremamente correto e justo, né? E só me preocupa uma questão, né, que não gostaria de ver nenhum clube contratando mais uma mulher para o seu quadro de colaboradores para atingir os 30% e não perder uma verba, porque aí ele não está valorizando nem incluindo ninguém. Ele está desvalorizando, né, essa pessoa. E é muito ruim, né, alguém se sentir contratado. Olha, me contratou porque ele não quer perder uma verba. Então, assim, eu acho que, às vezes, eu não sei se é o correto a imposição de uma lei ou de um 30%. Eu sou muito a favor de toda e qualquer ação que realmente dá a oportunidade, né, cria a oportunidade e tu traz a mulher porque ela é necessária, porque ela é competente e porque, em milhões de vezes, ela é melhor do que o homem naquilo que ela faz. Então, essa é uma opinião que eu não queria deixar passar, né? A questão também, outra, né, a questão dos 40%, dos 50%, a discussão é sobre 10%, na verdade, né? 10% deixam de decidir verbas de rescisão, né? Mas pacifica a lei, porque diz que não pode nem discutir dos outros 40%, que antes poderia ter discussão, como já teve várias vezes, e alguns atletas foram beneficiados. Mas eu acho que o grande ponto que eu acho que a lei não muda tanto, né, é porque os contratos atuais eles não são afetados pela lei. Se hoje tem um contrato que está vigente, a lei, aquele contrato continua valendo. O próximo contrato que será feito é que ele é feito, né, sobre a luz desta nova lei. E num novo contrato pode ser colocado qualquer coisa. Eu acho que o agente do jogador pode chegar para o clube e dizer o seguinte: olha, eu quero assinar por 3 anos, mas eu quero uma cláusula de rescisão que diga o seguinte: se eu sair antes por qualquer razão, sem justa causa, eu quero ser indenizado desta forma. Se isto estiver no contrato, vai valer, nada impede. Nada impede. A lei não vai dizer, não, é só a metade. Se ele colocar no contrato que ele tem que receber inteiro, ele vai receber inteiro. E os contratos, né, 90% dos contratos de jogador no Brasil são de até 12 meses. 90% é de 1 ano. Né? E de um ano também até menos. Né? Clubes aí de séries D e C, por exemplo, ou os clubes que não estão nem na série D e jogam só os regionais, são contratos muitas vezes de 3 meses, 4 meses, 5 meses. Né? E para esses também não muda nada. Quer dizer, a mudança ela é pequena sobre certos pontos. E aquele jogador que é de mais valor, que tem o seu empresário, que tem a sua assessoria jurídica, provavelmente ele vai fazer um contrato onde ele não tenha este, entre aspas, prejuízo que as alterações na lei trazem. Né? Então, esta é uma opinião que eu tenho, que não há essa mudança toda, não tem esse impacto todo que a gente está percebendo. Isso. E a discussão é mais pelos jogadores de futebol e não de outras modalidades, porque eu acho que outras modalidades só têm a ganhar com isso. A gente pode citar aí nas outras modalidades a própria alteração da lei de incentivo ao esporte, que ela vai igualar a lei de incentivo ao esporte à lei de incentivo à cultura. Então, é uma parte bem importante, porque vão aumentar o valor, principalmente das alíquotas a serem deduzidas, né? Porque no esporte, antigamente, as pessoas que colocavam, digamos, algum tipo de patrocínio, algum tipo de doação, elas poderiam deduzir, né, do imposto de renda das pessoas, as pessoas naturais podiam deduzir 6, agora podem deduzir 7. Das pessoas jurídicas, essa sim muito importante, elas podiam deduzir 1, agora vão poder deduzir 4.
ou seja, vão aumentar as verbas para o esporte, que foram, digamos, cortadas aí devido à crise gerada pela pandemia. Então, acho que vai ser muito importante esse aumento de investimento no esporte e que esse dinheiro realmente possa chegar nos atletas através de incentivo ao Bolsa Atleta e através de um crescimento de outras modalidades. É isso que a gente espera que o Brasil possa, digamos, aproveitar todo o potencial humano que ele tem e o potencial esportivo também. Agora, sobre aquilo que você falou, um trecho muito interessante. Realmente, vai ser um ponto bastante discutível, que eu levanto até essa bola aqui, porque com certeza os atletas, por mais que a lei venha, o contrato assinado com o clube é anterior à lei. Então, os atletas, numa futura rescisão, eles podem alegar um direito adquirido. Isso vai ser uma estratégia de defesa, sem dúvida nenhuma, porque eles vão alegar: quando assinei o meu contrato, essa lei não estava em vigor. Então, logo, quando da verba, digamos, da cláusula compensatória do clube me demitir sem justa causa, será que essa nova legislação vai ser válida para o contrato que eu assinei antes? Então, eles vão alegar, teoricamente, um direito adquirido, e essa é uma discussão que eu prevejo que pode chegar nos tribunais. Agora, Luiz, você tem perfeita razão. Digamos, esse trecho da cláusula compensatória ele não vai valer para contratos com prazo inferior a 12 meses, tá? Só contratos com prazo superior a 12 meses. Então, teoricamente, ele não entraria no que é a maioria do nosso futebol, né? Contratos de 6 meses, de 1 ano, com clubes pequenos, com clubes que contratam justamente para atuar em um estadual ou numa Copa regional do segundo semestre. Perdão. Então, eu acredito que realmente tem trechos assim que essa parte que você falou é uma parte da gente de entrar uma reflexão um pouco mais profunda. Realmente não vai atingir diretamente os contratos, pelo menos agora, num curto prazo. E sobre a igualdade de gênero, eu discordo um pouco. Eu acho que o meio do futebol ainda é um meio muito machista, é um meio que as mulheres têm pouca entrada, e se depender do livre e espontânea vontade dos clubes e do meio esportivo, isso não vai acontecer. Então, acho que, pelo menos a curto, a médio prazo, tem que haver, sim, um incentivo estatal. Depois, a gente observando que as mulheres estão entrando no meio, estão aumentando, porque elas já são competentes naturalmente. Então, entrando no meio, vendo que elas estão, digamos, ocupando os principais cargos, estão evoluindo, estão à frente dos clubes, podemos sim retirar esse trecho de lei e revogar, por que não? Agora, para começo de conversa, assim, para o estabelecimento das mulheres no esporte, eu vejo como um ponto bem positivo. Mas aí, só um pouquinho de dúvida, porque ele discordando um pouquinho. Não, eu acho que a gente não discordou em nada. Eu acho que a gente concordou plenamente, né? Eu só vejo que assim, eu não gostaria de ver um clube contratando uma mulher para que ele não perdesse uma verba. Eu gostaria que ele contratasse essa mulher porque ela é competente. Foi isso que eu disse, né? E eu não concordo. Eu não concordo muito com isso, João, até porque eu tenho 3 empresas. Uma vai fazer 40 anos agora em dezembro, né? E aqui a cota sempre foi perto dos 50%, e teve a empresa que teve mais mulher do que homem. Então, assim, porque eu não vejo isso não entra na minha cabeça, né? Alguém tem que dizer assim: olha, agora tu vai ter 30% de pessoas competentes do sexo feminino. Não, eu sempre tive as pessoas competentes do meu lado, seja de que sexo fosse, de que gênero fosse. Isso não para mim não importa, né? Agora, concordo. Tem gente que vai ter que levar um empurrão. Mas o que eu quis dizer é que eu não gostaria que uma mulher fosse contratada só porque fosse uma cota. Né? Porque isso fosse natural, né, Luiz? Porque alguém não quer perder uma verba, porque aí esta pessoa está sendo desvalorizada.
Mas Estava me coçando aqui, Norton, me permite, por favor, eu como... Não, mas se tu vai me dar chance. Programa. Não, vai, fala, depois eu vou falar também. Vocês sabem que o Luiz... Respeita a chefe, respeita a chefe. Olha aí, ó, viu? E eu que conheço o Luiz, sei que ele está falando, porque é isso mesmo, o nosso podcast, ele me permite ser a comandante, entre aspas, aqui desse nosso Golcast, mas a gente realmente abre espaço para outras mulheres mostrarem o seu potencial, né? Então, isso é muito legal. Agora, eu concordo plenamente de que se a gente não dá essa possibilidade, essa obrigatoriedade, não rola. E aí, quando o João fazia o contraponto para o Luiz, eu fui buscar, porque eu me lembrava que, eu não sabia o ano, mas acho que foi 2019, CBF e Conmebol fizeram uma obrigatoriedade para que os clubes, principais clubes de Série A, tivessem futebol feminino, categoria de base. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos hoje uma abertura talvez melhor para o feminino? Claro que não, gente. Então, infelizmente, a gente ainda depende de obrigatoriedade, sim, para que as coisas aconteçam. Entendo, Luiz, que gostaria que isso fosse natural, como os homens frequentam esse ambiente de forma muito fácil, mas para nós mulheres, infelizmente, não é assim. Eu assino com a chefe, tá? Assino com a chefe, assino com a relatora, e eu só queria fazer uma observação em relação ao que o Luiz falou, e eu posso estar enganado, e aí eu queria ouvir o nosso convidado especialista. Mas eu acho que o que se refere à lei não é a questão da contratação de pessoas. Me parece que envolve associações, clubes associativos, que precisam ter das suas alta gestão, nas suas direções, mulheres, que hoje são raras. A gente já entrevistou aqui a presidente do Atlético do Ceará, que é uma mulher, mas o número de mulheres que comandam clubes associativos do futebol brasileiro é a minoria da minoria da minoria. É isso mesmo, João? É em relação a estar na direção de clubes associativos que ainda são a grande maioria dos 600, 700 clubes do futebol brasileiro. É isto? Exatamente. A lei justamente dispõe na direção não só dos clubes associativos, digamos, das federações, das confederações. Então, aqui diz tudo isso, nos cargos de direção das entidades do Cinesp, né, que é o Sistema Nacional dos Esportes. Bom, a outra pergunta que eu queria fazer sobre essa igualdade de gênero, aí, aproveitando esse momento, é sobre a questão da premiação. Aí eu já sou um pouco mais por uma questão de justiça do negócio. Tá certo que a lei ainda precisa ir para o Senado, até a gente vai discutir isso daqui a pouco, mas, enfim. Agora, João, num cenário como o futebol brasileiro, em que o futebol feminino foi empurrado aí quase que goela abaixo, como falou Eduardo de forma correta, hoje o futebol tem contratos, o futebol masculino, contratos milionários, uma final de campeonato recebe um Maracanã, um Beira-Rio, um Morumbi lotado. O que gera o futebol masculino ainda é incomparável ao que gera o futebol feminino. É justo que um campeão da Libertadores masculino, os jogadores ganham a mesma coisa que as mulheres? Eu faço como uma pergunta mesmo de não saber se é justo, se não é, e aí eu ponho até para a opinião aqui dos colegas do Golcast. Eu tenho dúvidas sobre, neste momento, se isso é justo. A princípio, eu acho que as competições do futebol profissional, essas de elite, Libertadores, tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores, eu não sei se realmente elas seriam atingidas, porque as entidades, elas às vezes não recebem recursos públicos e a competição não detém recurso público. Então, principalmente a Libertadores. Então, teria que ver, e a Conmebol também, ela não está, como é que se diz, vinculada à legislação brasileira. Então, ela não é obrigada a cumprir, aquilo que é determinado, que será determinado na nova Lei Geral do Esporte. Mas, digamos, para outros esportes, vamos dizer, um atletismo, uma premiação, ou um vôlei, ou um próprio basquete, isso realmente, essa equiparação, né, entre as duas premiações vai ser muito benéfica. E agora, sobre o futebol, levando mais no contexto, digamos,
Concordo contigo, as receitas ainda não são as mesmas, mas eu vejo, por outro lado, a premiação como uma maneira de incentivo, não só de atenção para o público de uma maneira geral. A gente viu exemplos europeus, um dos recordes de público do ano foi uma partida entre Real Madrid e Barcelona para a Liga dos Campeões Feminina dentro do Camp Nou, quase 100 mil pessoas. Então, vejo essa premiação como um incentivo à evolução um incentivo à evolução da modalidade e também para que mais praticantes possam entrar na modalidade e o público, de uma maneira geral, ter uma atenção, os patrocinadores terem uma atenção. Eu concordo contigo que as receitas, por esse lado das receitas, realmente não seria justo, porque, obviamente, o futebol masculino ainda gera muito mais receita e interesse do que o feminino, mas eu vejo essa equiparação na premiação mais como uma maneira de incentivo e como uma política de igualdade de gênero. Muito interessante, porque é esse movimento, eu acho que todos temos que fazer, né? E a gente está falando do esporte de modo geral. Interessante essa colocação, hein, Luiz? Eu vou mais pelo lado do que disse o Norton, né? Porque eu vou pelo lado do negócio, não, né? Não existe magia no negócio. Negócio é um negócio. A participação de um clube numa Libertadores, por exemplo, durante aquela participação toda, o clube bota 50 mil pessoas em média no estádio, se ganha não sei quanto de televisão, premiação da Conmebol, né? E este mesmo clube está com sua equipe feminina participando também da Libertadores e coloca 5 mil, 10 mil em média, né? Talvez na final até vai encher também, se o clube chegar. Não tem como pagar a mesma premiação, até porque a Conmebol não vai pagar para esse clube a mesma premiação, né? Se o clube X ganha a Libertadores e recebe 80 milhões de prêmio, e esse mesmo clube X ganha a Libertadores feminina e ganha 5 milhões de prêmio, ele não pode dar o mesmo prêmio. Não tem como. Então, assim, isso é mais difícil. Eu acho que o que os advogados e consultores, né, dos clubes poderão fazer, senhora, existe uma igualdade na premiação, mas compatível com a receita, em termos percentuais. Olha, vou pegar 30% do que eu receber da Conmebol pela Libertadores e dar como prêmio. Está igual. Passou a estar igual, né? Então, é um esporte... O futebol masculino atrai muito mais interesse público e verbas do que o feminino, hoje, pelo menos. Já se for comparar com o vôlei não é tanto. O vôlei é muito próximo. O tênis, né? O tênis profissional teve essa conquista alguns anos atrás, porque os atletas, quando ganhavam um torneio do Grand Slam, por exemplo, o masculino ganhava 3 milhões de dólares e as mulheres ganhavam 1,750. Elas conseguiram igualar. Embora as mulheres joguem partidas de 3 sets, os homens joguem partidas de 5 sets, mas eu acho que aí o negócio está preservado, porque o interesse do público é o mesmo, o patrocínio é o mesmo, né? Então, eu acho que vai por aí, eu acho que vai pelo negócio. Tu não consegue também nisso fazer com que o clube tenha a condição de dar prêmios iguais. Agora, vem cá, João, eu vou ter que discordar dos meus meninos aqui. Sendo assim, pela lógica, teremos Corinthians e Flamengo sempre bombando e o resto que lute. É isso? É um debate bem interessante. Eu realmente vejo... Eu tenho uma cabeça de que tanto os entes privados, tanto as empresas, a iniciativa privada, como a iniciativa pública, eles devem fomentar o esporte de alguma maneira, porque o esporte, para mim, devia ser considerado um direito fundamental de todos, né? É fundamental tanto em termos de saúde, de economia do dinheiro público futuramente, com investimentos em hospital, é um meio de inserção social, enfim, o esporte muda a vida de muitas pessoas. Então, eu vejo o investimento no esporte, assim, um investimento super bem feito de ambas as partes, tanto o poder público como a iniciativa privada. Eu queria levantar essa bola, uma bola muito interessante da nova Lei Geral do Esporte, ponto bastante polêmico,
sobre a exploração das rádios, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente, inclusive, não pode deixar passar. Não sei se ainda temos tempo para discutir isso. Perfeito, vamos nessa, João, porque é importante Vamos mesmo. nessa? Vamos nessa. Eu quero Então, dizer vamos que lá. já sou a favor da lei. Eu acho que as rádios têm que pagar pela transmissão. Vamos lá, vamos lá. É o Eu jornalista que está falando, hein? Jornalista que está falando. É um ponto bem polêmico, não é um ponto fácil de se comentar. Vamos lá, eu vou trazer uma experiência, principalmente da Espanha, ao longo da minha explanação aqui. Na Europa já ocorre a exploração das rádios, né? Tanto em termos da Champions League, das competições europeias, que é a UEFA que ela detém os direitos, como em âmbito nacional, que são as ligas que detêm direito. Então, a maioria já vende o direito das rádios. Só que aqui no Brasil, acho que teríamos que, sem dúvida, a nossa lei ela diz som, mas será que as rádios reproduzem o som do estádio? Elas reproduzem o som da partida? Por que não dizem radiofusão na letra de lei? Não disseram. Então, primeiro é esse ponto que eu coloco na dúvida. E depois queria pontuar todo o contexto histórico, quanto a rádio leva aqui no Brasil. Infelizmente, não temos um país desenvolvido como os europeus, então a rádio ela serve de informação e meio de comunicação para muita gente no nosso país. Ela chega em lugares onde a TV a cabo não chega, onde a televisão não chega, e muita gente se informa através da rádio. Então, a rádio esteve acompanhada da evolução do nosso esporte, sempre, e ainda você olha torcedores com rádio no meio do estádio. Então, acho que tem um contexto aqui no Brasil totalmente diferente. Mas temos que pontuar também que o clube tem direito a explorar tudo aquilo que está no seu nome, desde da partida, os jogadores, enfim, ao elenco, ao escudo, ao campeonato. Então, pertence também ao clube essa propriedade, esse direito de propriedade. Então, na Espanha se discutiu durante muito tempo, o caso foi totalmente judicializado, foi cair na Corte Constitucional, e é um caso muito importante, porque contrapõe o direito à propriedade ao direito da informação. Aí eu trago a indagação aqui para vocês. Uma partida inteira na rádio é um direito à informação ou é um entretenimento? Qual a opinião de vocês? Entretenimento. Direito da informação, no jornalismo técnico, são 3 minutos, que é o direito que de informação é o resumo do jogo. A rádio poderia, em 3 minutos, resumir o jogo A versus B, contar como foi. A transmissão como um todo é entretenimento, na minha opinião, sem nenhuma dúvida. E mais do que isso, né? Agora o especialista é o Norton São, né? O Norton e a Duda. Né? Para mim também é entretenimento, né? Esse ponto eu não discordo, mas eu também vejo, né? É a questão aí da minha área, né? Da questão da administração, do negócio. Porque a rádio, o clube ele tem que manter uma estrutura adequada para que a rádio possa fazer o seu trabalho. E isso tem custo para o clube. E outra coisa, a rádio usa a estrutura do clube para oferecer um serviço pelo qual ela também ganha dinheiro, porque ela tem os seus patrocinadores, os seus investidores. Então, aí também acho que tem que ter um equilíbrio. É o meio de comunicação talvez mais democrático, mais popular, como tu está dizendo, mas é um negócio, né? Na rádio é um negócio. Se a rádio, qualquer uma lá, se uma rádio tem prejuízo todo mês por transmitir jogos, eu não acredito que ela estaria transmitindo. Luiz, perfeitamente. Você adivinhou o ponto de que realmente aconteceu na Espanha, numa época, as rádios estavam entrando no estádio e pagavam justamente essa taxa de manutenção, o quanto o clube precisava despender para disponibilizar aquele espaço para as rádios. Eu acho isso uma discussão bem interessante e eu faço esse contraponto também, ainda mais com a evolução tecnológica de hoje, e as pessoas escutando cada vez menos as rádios devido ao Spotify, à tecnologia, ao YouTube, enfim. Será que a gente não estaria matando as rádios sem o futebol? É uma boa pergunta, porque é uma das principais fontes de renda, né? Mas, João, e será que para os clubes valeria a pena, as rádios pagariam o suficiente para que cada clube pudesse abrir mão
daquele torcedor lá no interior do Nordeste que não tem acesso à TV a cabo, ele possa ter contato com o clube? Será que quanto ele receberia da rádio valeria a pena ele abrir mão disso? Mas, João, eu vou fazer aqui um exercício, porque tu citaste as novas opções de comunicação, né? YouTube. Vamos supor aqui, vamos criar uma hipótese. Aqui o Golcast vai transmitir Internacional e Botafogo, nossos times, pelo YouTube. Eu, de comentarista, o Luiz de comentarista, a Eduarda de narradora e o João, nosso convidado também de comentarista. E a gente vende esse patrocínio, vai lá no Engenhão, no Beira-Rio, transmite o jogo. E qual é o benefício do Botafogo e do Internacional em cima disso que nós estamos fazendo, que é entretenimento? Para mim, hoje, como evoluiu essa questão não só da rádio, porque é super normal hoje, os youtubers fazem transmissão de jogo. Então, assim, como que o clube não recebe nada em cima disso se quem está fazendo o entretenimento está ganhando porque está vendendo, como disse o Luiz? Esse, para mim, é um ponto-chave. E a gente, né, Norton, a gente colocaria o dinheiro no bolso dos nossos patrocinadores para ir lá fazer o jogo, narrar o jogo e comentar o jogo. E não a gente, porque a gente é educado e não faria isso, mas outros talvez fossem lá e ainda ia sair reclamando do Botafogo, que estava ruim, que estava calor, que o ar-condicionado não funcionou, que o piso está não sei o quê, que a distância da cabine é longe, que é não sei... Ainda ia ter gente reclamando, porque reclamam. Reclamam porque eu sei que reclamam. Assunto polêmico, João. Eu já vi que isso aí, olha, a gente ficaria uma semana. Como aqui deve estar fazendo uns 80 graus aqui na rua onde eu estou, eu acho que eu vou ter que terminar por aqui, tá, João? Não, mas, chefe, posso fazer só mais uma... Lógico. Tem uma perguntinha que eu guardei aqui, que não... Guardou, vai lá. O assunto desviou e eu não pude fazer, mas para mim é curioso, né? Até se falou da união dos atletas, ou da falta de união dos atletas, mas eles estão até criando aí um movimento que é a União dos Atletas de Futebol das séries A, B, C, D, e estão pedindo ajuda do Romário, né? Para que o Romário, de fato, entre em campo para ajudá-los, né? nessa questão, ou defender os interesses, né? dos jogadores de futebol. Por outro lado, aí entra uma mulher, por outro lado, entra a senadora Leila do vôlei, né? Que é a relatora do projeto na Câmara, no Senado, perdão, no Senado, e ela é totalmente a favor da lei, defende todos os pontos, é a relatora do negócio. Então, assim, ali me pareceu que existe alguém de uma outra modalidade que é totalmente a favor da lei, porque a lei, como eu disse antes, é boa para quem não joga futebol, ela não tem praticamente nenhum ponto de conflito, né? Mas para o futebol tem. Então, tanto é que pedem para um ex-jogador de futebol para que ele faça esta defesa. Não fica claro aí e são dois atletas profissionais de ponta. Um atleta profissional de ponta do futebol, que tem mais visibilidade, e um atleta profissional de ponta do vôlei, né, como a Leila, né? Mas não fica claro aí a diferença do futebol para o resto? Há esse conflito, sim, Luiz, mas eu acho que um ponto não inviabiliza o outro. A discussão da cláusula compensatória, ou, digamos, a alteração desse trecho, ela não inviabiliza e não toca no restante dos artigos. Ela seria pontualmente na cláusula compensatória. Então, aí vai depender, obviamente, da costura política, do número de votos, para teoricamente se reformar ou se revogar esse trecho relativo à cláusula compensatória, mas eu acho que a gente não pode descartar que os atletas eles ainda têm muita força, principalmente aqui no futebol, e eu acho que é um dos trechos que tem uma probabilidade alta de ter uma rediscussão no Senado sobre isso, porque os protestos, digamos, tiveram uma repercussão muito grande. Mas fica assim, evidente, mas é o que eu falo, uma coisa não inviabiliza a outra. A discussão da cláusula compromissória não prejudica por nada o restante dos esportes, muito pelo contrário, e também não prejudica a tramitação da lei. Então,
Eu acho que é aquilo, vai depender da costura política e do número de votos, tudo naquela ocasião para fazer valer o interesse de um lado ou de outro. Só me permite... Fala, Luiz, fala depois. Desculpa, Norton. Eu ia fazer só uma brincadeira aqui. Se o João fosse assessorar algum jogador para fazer um novo contrato, pede para ele pedir com 20% mais do que ele estava pensando em ganhar, que resolve todo o problema e está tudo compensado, acabou a história. Exatamente. E os clubes vão ter margem para fazer isso. Exato. Eu só ia perguntar, João, se tem uma possibilidade, do ponto de vista legal, de ter um equilíbrio, um meio termo entre o que é hoje e o que foi modificado. Se teria como chegar num meio termo aí, ou não, ou é uma coisa ou é outra. Juridicamente, ou do ponto de vista de tempo, tem um meio termo aí a ser negociado? Olha, eu acho que vai ser na negociação ali dos senadores. O que a gente pode, por exemplo, aumentar esses 50% para uns 80%. Será que os jogadores eles vão achar razoável diminuir de 100 para 80%? Ou menos pior do que 50%? Então, eu acho um trecho bem interessante e que ficaria aí, na negociação entre as partes. Muito bem. Dito isso, João, te agradecer demais. E que bom, né, que estamos levantando a bola aqui, cheios de polêmica, já discordamos, já concordamos, mas é um assunto tão relevante que a gente realmente gostaria de ter levantado essa bola aqui, trazendo isso para a discussão, para que as pessoas se informem, principalmente as pessoas envolvidas, né? Tem muita gente envolvida nisso, para que a gente possa compartilhar realmente essa tua expertise aí. Você passou a limpo aqui para a gente muitas questões importantes. Então, muito obrigada, João Paulo de Carlo, especialista em Direito Desportivo. Obrigada aí pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Eduarda, Norton, Luiz, José. É uma grande satisfação estar podendo debater esse tema. O debate foi muito rico, foi uma troca de passes aqui muito importante, escutando também o lado de vocês, que é fundamental, até para a compreensão e evolução na profissão. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, espero ser convidado para outras também. Certamente, teremos mais dúvidas, mais questões polêmicas, e o GoCast sempre abrindo espaço aí para essas questões que fazem um futebol diferente, né, gente? É o que a gente quer aqui. Esse é o nosso GoCast, podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho como esse para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Nos acompanhe e a gente se vê. Até lá!